do governo e da governança como um todo. São 12 horas e 14 minutos para você da Voz do Povo, para você da internet, para você do Facebook. Houve um pequeno probleminha aqui na transmissão, mas está de volta aí. Mande mensagem para nós, 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Tomás Correia, o nosso convidado do programa de hoje. Conosco, ele está fazendo uma análise a respeito dos acontecimentos que cercam a vida sociopolítica do estado de Rondônia. São 12 horas e 14 minutos. Eu vou fazer o primeiro intervalo. Sua Excelência ouvinte da capital, do interior do estado, nesse momento, ligado na Voz do Povo, pode mandar suas mensagens aí. Quero registrar a presença aí do Beto Ramos, está ligado na Voz do Povo, a Jaqueline Alencar de Paraná também ligada no programa, e outros internautas que nesse momento já estão aqui colados conosco. Pedindo a você para acessar o site rondonoticias.com.br. Você entra no Rondo Notícias e lá você tem todas as notícias em absoluta primeira mão. Eu vou ao intervalo, eu volto na sequência. Atenção, emissoras integrantes da rede Antena Hits. Eu vou para o intervalo, eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Campanha global que busca fortalecer a enfermagem chegou ao Brasil. É o Nancinal, que vem promover o protagonismo que a enfermagem tem na área da saúde. As principais metas da campanha são a ampliação dos investimentos em formação e desenvolvimento profissional, melhorias nas normas e condições de trabalho, além de evidenciar a atuação dos profissionais em todas as áreas da saúde, educação e pesquisa. O Conselho Federal de Enfermagem e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP são os responsáveis pelo programa no Brasil. A campanha vai apresentar os projetos inovadores que os profissionais da enfermagem estão desenvolvendo em todo o país. O Nancinal nasceu da parceria entre a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros. Acesse o site www.nancinalbr.org e conheça detalhes da campanha e projetos inspiradores desenvolvidos no Brasil. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. 3624 a informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta, a Voz do Povo, a sua tribuna popular, todo dia, ao meio-dia, no seu rádio. E você da capital, você do interior, ligado no programa, mande mensagem para nós. 99317-2715, o WhatsApp aqui da Voz do Povo. Deixa eu registrar aqui a presença do meu amigo João Manuel da Silva, o Carlos Valmir de Carvalho, também ligado na Voz do Povo. O Carlos Valmir está nesse momento na Vila da Penha, no sentido Guajaramirim, ligado no programa. O Florisvaldo Primo com a gente, o Paulo Ribeiro, Fábio Ribeiro, perdão, o Léo Paz, ligado na Voz do Povo, a Nalva Ramos, o Ivo Galvão, o Carlos Valmir pede um alô para a mãe dele, a dona Valmira, e a irmã Aieda, também ligados na Voz do Povo, no bairro da Embratel. Muito obrigado.
Muito obrigado a toda essa gente que participou do programa. Alô, a dona Valmira e também a Ieda, do bairro da Embratel, ligadas na Voz do Povo. No bloco anterior, então, nós discorríamos acerca dos acontecimentos da vida sociopolítica de Rondônia. Tomás Correia, o meu convidado, e ele discorria, então, a respeito da sua experiência, do seu pensar sobre as coisas da política. Falava que governo não governa sem parlamento. Vide Fernando Collor, que dispensou os deputados e acabou sendo impeachmentado. Mas, falando em impeachment, já há um impeachment em andamento na Assembleia Legislativa de Rondônia, onde um advogado entrou considerando que o governador nomeou presidentes de estatais sem passar pelo crivo da Assembleia. O Tomás também é advogado e eu gostaria de saber que interpretação ele traz desse impeachment lá e dessa não nomeação sem passar pelo crivo da Assembleia. Tomás Correia. Não há dúvida de que há uma desinformação do governo ao decidir fazer nomeações que não estejam dentro da norma constitucional, dentro da Constituição do Estado, dentro das normas que tratam dessa matéria, né? Mas o que eu vejo é o seguinte, eu acho que nesse momento, Arimar, eu acho muito cedo para se tratar de impeachment, né? O governo está começando e eu acho que a Assembleia deve, inclusive, dar ao governo um espaço para que ele possa se ajustar, né? Eu não sei, porque eu estou no interior, não tenho maior informações, mas eu não sei se já foram corrigidas essas irregularidades, não sei se você tem essas informações. Pelo que eu sei, não. Aí já é mais grave, porque se há um erro e o governo logo corrige, eu acho que deve seguir normalmente. Mas se há o erro foi apontado, há um impeachment sobre o assunto e o governo mantém a situação atual, sem fazer correção nenhuma, aí já me parece um equívoco irreversível. Aliás, há um ditado segundo o qual todo mundo pode errar, o erro é permanecer no erro, né? Então, se não houve ainda as modificações, as correções apontadas pela Assembleia, eu acho que aí já começa a se agravar a situação do governador. Ele tem que tomar providência, porque na lei, ela, segundo consta, determina que a aprovação dos cargos que foram nomeados para essas estatais dependem da aprovação prévia da Assembleia Legislativa. Olha, pelo que eu tomei conhecimento até agora, não houve esse reparo, ao que se tem notícia. Agora, salvo se nos bastidores já houve alguma conversa, mas o que eu sei nesse momento é que não houve reparo nessa situação. Até porque se tivesse tido, a Assembleia teria se manifestado através dos projetos, da indicação que passaria pela Assembleia, não é? Muito bem. E realmente eu não sei se a Assembleia votou alguma matéria aprovando algum cargo para essas estatais. Não votou. Pelo que eu sei, não votou. Estou acompanhando isso todo dia. Muito bem. Tomás Correia, dos problemas comuns que se enredam na vida da população do estado de Rondônia, que começam do café da manhã ao deitar do cidadão, quais são aqueles que passam pela ação do MDB, seja na Assembleia, seja nas câmaras municipais, cujas ações podem modificar a vida das pessoas? Muito bem. O PMDB, sabe, Arimar, é um partido dos mais antigos do estado do Brasil, né? Foi MDB, depois PMDB, depois MDB de novo, né? E é um partido que tem as suas bancadas, tanto na Assembleia Legislativa, quanto no Senado e Câmara Federal. Nós temos aqui 13 prefeitos em Porto Velho, no estado de Rondônia, temos uma boa bancada de vereadores e temos diretório em todos os municípios, em quase todos, não são em todos, melhor dizendo, em quase todos. É um partido bem estruturado, partido tradicional, partido que sempre elegeu aqui uma boa bancada de deputados estaduais, são 3 deputados estaduais que nós temos aqui, né? Nós, dos 8 governadores, nós elegemos 4 governadores, né? De sorte que é um partido importante aqui no estado de Rondônia. Passa dificuldades agora, nessa crise que nós estamos vendo aí, a questão do Lava Jato, as questões envolvendo alguns dirigentes partidários nossos, mas eu sempre digo que nós temos que diferenciar o partido das pessoas, né? Quem comete irregularidade não é o partido, quem comete irregularidade são as pessoas, e elas respondem de per si, cada qual pelos atos que cometeram. Se depois do julgamento e garantido o direito de defesa, se vier a ser condenado, vão cumprir as suas penas, né? Se forem absolvidos, nós vamos entender que é assim mesmo no regime do Estado Democrático de Direito, né?
Você, como advogado, sabe muito bem disso, e a população também sabe. Mas a sua pergunta, o que o PMDB pode fazer no dia a dia das pessoas, né? Se você verificar, toda atuação parlamentar, a atuação dos vereadores, em qualquer escala, e dos prefeitos, ela tem a ver o dia a dia com a população. A que está mais próxima da população são aqueles que nós chamamos de para-choque, é o vereador e o prefeito, lá no município. Eu fui prefeito, eu sei que é muito diferente de ser governador, né? O prefeito, se tiver um cachorro morto lá na rua, ele vai ser cobrado para retirar o cachorro da rua, porque é função da prefeitura de fazer limpeza pública, né? Se tiver uma rua com buraco, é o prefeito que vai corrigir. Se tiver água faltando, embora seja a competência da estatal, mas é o prefeito que é cobrado para tomar providência. Então, nós sabemos... São 12 horas e 24 minutos. Excelente ouvinte ligado no programa, mande mensagem para nós. Caiu aqui meu celular, eu fui pegar e terminei saindo do ar. Pois não. Né? Nós sabemos que a gestão pública ela tem essa vinculação com a população. E o PMDB é um partido que tem muita ligação com as pessoas, né? De sorte que eu diria a você que as atuações do nosso deputado, dos nossos vereadores, do nosso prefeito, ela tem uma proximidade muito ligada com as pessoas. Tomás Correia, há um assunto de veras inteligente, que é a questão da BR-364. Essa BR, quando não mata um num dia, deixa outro amarrado para o dia seguinte, e a gente fala isso lamentando. Eu tenho provocado discussões e debates aqui sobre essa situação. O Lúcio Moschini, do PMDB, esteve aqui comigo esses dias e me disse que não há nenhuma hipótese nesse momento, e a posteriori também, de se duplicar esta BR. Eu não vejo na Assembleia Legislativa debate sobre isso. Eu não vejo na Câmara, que embora seja, enfim, da bancada estadual e federal, essa situação, eu não vejo muitas as pessoas lidando com esse assunto. Eu gostaria da sua opinião sobre isso. O que falta ao MDB para levantar, então, uma discussão sobre a 364? O Tomás, que mora em Jaru, trafega nessa BR, mais do que todo mundo sabe como é que essa BR está hoje. A sua opinião? Eu acho que é o seguinte, Elimar, a gente precisa sonhar e é importante que se sonhe, mas a gente tem que pôr o pé na realidade, né? Duplicar a BR-364, eu acho que é um projeto a longo prazo que não vai ter condições de discutir isso nesse governo e talvez nem no próximo, né? Mas o que precisa é o dever de casa. O que nós temos que fazer? Consertar a BR-364. Porque nós estamos vendo aí toda semana, vem vir recursos para fazer reforma, para fazer tapa-buraco, não sei o quê. É uma BR hoje muito movimentada com carretas, sobretudo. Nós temos aí uma passagem, segundo o levantamento feito aí, em torno de 1.000 carretas dia transitando na BR-364. E temos muitas curvas. Então, tinha um projeto aí anterior, que seria você fazer mais uma pista nas curvas e fazer um tapa-buraco, fazer uma restauração da BR. Se fizer isto, pelo menos, antes de falar em duplicação, vamos pelo menos pensar em restaurar a BR, corrigir essas curvas que são gravíssimas, que acontece acidente diário. Toda semana nós estamos vendo informações de gente que morre na BR-364, lamentavelmente, né? É um perigo. Agora, mão dupla, com toda sinceridade, eu também acho que nós não temos condições de fazê-la dentro desse governo e talvez tenha no próximo. São 12 horas, são 12 horas e 27 minutos. Mande mensagem para nós. Olha aqui, ó. O João Manuel, ligado na antena Hits e Rádio Cariri, obtendo informações de qualidade. Manda um abraço ao doutor Tomás Correia. João Manuel. Muito obrigado, João Manuel. O Marcelo da Márcia está ligado na Voz do Povo, jornalista e médico. Rocco Eduardo Roca, ligado na Voz do Povo. Dabson Bueno também. O Marcelo da Márcia diz o seguinte: a pergunta que faço ao presidente é a mesma do ministro Sérgio Moro. Por que os partidos não expulsam os políticos condenados? Por quê? As pessoas condenadas, elas são automaticamente excluídas, porque o Supremo decidiu que a condenação de uma pessoa na área criminal automaticamente exclui, caça os direitos políticos das pessoas. Também com relação à ação de improbidade, tanto numa questão quanto noutra, com a ação julgada, automaticamente a pessoa perde os direitos políticos. Então é uma decisão judicial.
não dependendo dos partidos políticos. Tomás Corrêa, fazendo um paralelo do momento em que você ingressava na política para o Brasil de hoje, antigamente se dava uma carteirada, você sabe quem está falando? O cara metia a carteira na cara do sujeito. E hoje o Brasil já prende figurões da República aí que conflitaram com as leis, estão hoje, digamos assim, no silêncio do cárcere. Está lá Zé Dirceu, está lá Eduardo Cunha e outros medalhões da vida política do país. O Brasil mudou a altura que espera seu povo, a seu ver? Ainda não. Ainda não. Ainda não. O que é que falta? Eu acho que falta muita coisa. Inclusive, faltam algumas reformas que são importantes na área do Poder Judiciário, não é? Por exemplo? Um exemplo que eu dou. A demora excessiva nas decisões, né? Esse é um problema... Tardia. Justiça tardia, dizer Rui Barbosa, que justiça tardia é a injustiça qualificada, não é? Por exemplo, Arimar, se uma pessoa responde um processo, se ela é inocente, ela fica num calvário de anos, respondendo aquele processo. E quando é absolvida, já não tem absolvição, praticamente não tem efeito, porque ela já foi condenada, ela já foi execrada, etc. Tal. E se ela for culpada, ela vai enrolando, não é? Enrolando, e lá na frente consegue a prescrição, muitas vezes, e aí vem a impunidade. Então eu acho que seria importante que nós tivéssemos uma justiça mais célere, mais rápida, mais urgente. Você tem um processo, você julga e resolve aquele assunto, é culpado, vai para a cadeia cumprir sua pena, não é culpado, você então é excluído do processo. Eu acho que isso é importante. As leis são frouxas? Não, é o processo. A lei, nós estamos falando em leis, mas na verdade são os processos, é a lei processual, não é? Nós temos o Código Processual, o Código Penal nosso, que é da década de 40, no início da década de 40, que não foi reformulado até hoje, então é obsoleto, né? Então, o que eu digo? Nós precisamos dar uma agilidade maior nas decisões do Poder Judiciário. Nós vemos hoje... Essa agilidade passa por que elementos de convicção? Passaria por estrutura do Poder Judiciário. Estruturar o Judiciário e também reformular os códigos, sobretudo o Código de Processo Penal, né? Você reduzir esse tanto de recursos que nós temos no Código de Processo Penal, sem prejuízo da ampla defesa que a Constituição assegura. Mas hoje o cidadão é condenado, ele entra com embargo declaratório, depois com embargo infringente, depois vai fazendo embargo, e passa 5, 6 anos só nessa questão para depois ir cumprir a pena. Isso é um equívoco. O direito de defesa deve ser exercido, mas eu acho que o Sérgio Moro deu um bom exemplo, porque você vê que os processos que teve em Curitiba foram julgados com rapidez. As pessoas foram julgadas, estão cumprindo pena, alguns já, há tempo, inclusive, né? Então, o que eu vejo? Nós estamos precisando melhorar esse ponto. Mas não há dúvida de que melhorou muito. Quem pediu um senador antigamente? Quem pediu um governador? Quem pediu um ministro? Não é? Então nós temos hoje aqui deputado federal preso, nós temos deputado estadual preso, nós temos ex-presidente da Câmara Federal. Ex-presidente da Câmara Federal preso. É uma demonstração de que a coisa está mudando. Né? Dizia o Pedro Simon, meu velho companheiro, e que eu admiro muito, do Rio Grande do Sul, o senador Pedro Simon, que nós falamos muito em corrupção, né? Corrupção de empreiteira com políticos. Mas, dizia o Pedro Simon, e era verdade, tem os corruptos que são aqueles que aceitam propina das empreiteiras. Mas cadê os corruptores? Então, hoje nós estamos vendo autoridades presas, mega empresários presos, né? O pessoal da Odebrecht preso, o Friboi preso, senador preso, deputado federal preso. Quer dizer, quem corrompe aceitou, o que está do lado aqui aceitou ser corrompido, Isso, né? Foi um passo muito importante. Mas esse passo tem que se ampliar mais e os processos têm que ter mais agilidades, exatamente para que você possa punir quem tiver que punir e absolver quem tiver que absolver. Do ponto de vista de ação das instituições brasileiras, elas funcionam a todo vapor, estão em fogo morto? Qual a sua análise sobre isso? Me responda daqui a pouquinho, depois do intervalo. Restando a presença aqui do Dr. Wander Machado. Lembra do Wander? Lembro. O Wander está ligado na Voz do Povo. Irene Santos, Elisete Limeira, o Mário Sérgio, Zé Maria Epifânio, Dr. Claudino Alencar, lá do Detran. Dr. Claudino lê minhas crônicas e gosta aí. Meu amigo Adonal Santos, o Augusto Pinto, ligado na Voz do Povo. A Ana Sá, o Gilmar Garcia. Muito obrigado, boa tarde, Gilmar. Estou ligado no programa. E tantos outros que nesse momento prestigiam a Voz do Povo. Vamos ao intervalo. Na sequência,
só o ouvinte do programa cai nos braços aí do meu ilustre Tomás Correia, o presidente do MDB de Rondônia. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. Você está sempre um passo à frente, levando saúde a lugares inimagináveis. Onde você decide inovar, mudanças acontecem. Profissional de enfermagem, mostre para o mundo do que você é capaz. Onde há vida, há enfermagem. Onde há vida, há você. Nursing Now Brasil. Uma campanha promovida pelo Conselho Federal de Enfermagem. Acesse www.nursingnowbr.org. A Voz do Povo. Apresentação: Arimar Souza de Sá. Muito bem, estamos de volta com o terceiro bloco da Voz do Povo, um programa que entra no ar na capital de Rondônia e na rede Antena Hits em todo o estado. Quero abraçar o meu ilustre Disseu Fernandes, cumprimento ao Tomás Correia. Muito obrigado, Disseu Fernandes. Eu deixo também um abraço para ele, meu querido amigo. Bom, vamos atender agora, Sua Excelência, o ouvinte do programa. Pedir aqui o tablet e as outras mídias aqui. Vamos para adiante, então, atender o programa. Olha só, o Gilmar Garcia dá boa tarde, eu agradeço a gentileza dele. Eu vou agora para esse telefone aqui, que nesse momento já tem muita gente ligado conosco, Tomás. Olha, lotadinho aqui. Vamos ver quem está aqui conosco. O Francisco Gomes está ligado na Voz do Povo. Diz o seguinte, ele é do bairro Paner do Brasil. Presidente, o senhor não acha que para a política o senhor já está vencido? Será que é assim? O senhor não acha que para a política já está vencido e deveria estar tentando tirar da mensalidade desses novos... Meu Deus do céu. Eu não entendi muito agora o que ele quis dizer. Eu vou interpretar melhor daqui a pouquinho, Francisco, e já faço tua pergunta. Não vou deixar nenhuma sem resposta. O meu amigo Cabral está internado lá no Semetron, mas está ligado na Voz do Povo. Bem. Melhoras aí, Cabral. Grande abraço ao Cabral. Muito bem. A Estelita, ligada na Voz do Povo, me cumprimenta, eu agradeço a gentileza dela e ela pergunta: Tomás Correia, como é que foi aquela briga com o Emerson Castro? Já passou aquilo ali? Fale rapidinho com a Estelita. Ela coloca kkkk. Deixa eu lhe falar aqui. Mas ela tá rindo aqui, ó. Em primeiro lugar, eu queria falar do Francisco, né, que pergunta se eu estou vencido na política. Eu acho que ele está certo, né? Eu já estou com 69 anos, estou na hora de ir para casa descansar um pouco. Mas, Francisco, eu ainda estou bem ativo, né? E sou advogado, estou militando na advocacia também, né? E acho que as pessoas, enquanto elas podem contribuir com alguma coisa, devo contribuir. Eu não pretendo mais ser candidato a nada, né? Estou na presença do PMDB, porque foi um consenso do partido que eu dirigi o partido, né? Mas nesse ponto você está certo. Eu acho que... Está vencido? Eu já estou vencido. Pendurou a chuteira? Eu tenho que pendurar a chuteira, ir para minha casa, deixar que a juventude, os novos aí, comecem a sua atuação na política, contribuindo com o seu talento, com a sua inteligência. Mas, de qualquer modo, considerando que ainda estou vivo, enquanto o ser humano pode se mexer, ele deve dizer alguma coisa, né? Deve participar
E é o que eu faço. Mas eu quero agora cuidar dos netos, da neta, que eu tenho lá uma neta linda, né? E gosto muito de estar lá. Quero me dedicar mais à família, me dedicar mais à minha vida pessoal. Mas, lamentavelmente, eu sou chamado a participar da vida política, dar entrevistas, e eu acho que enquanto eu puder contribuir, embora modestamente, com alguma coisa, eu estou à disposição. E sobre a briga com o Emerson Castro, a Muito Estelita bem. está perguntando, será que ele vai, será que ele quer responder? Será que você não vai fazer a pergunta? Não. Fala com a Estelita. Deixa eu falar, Estelita, eu diria que foi lamentável, né? Nós, pessoas ditas civilizadas, não pudemos nos engalfinhar, nos debatermos das agressões, não deve ser. Mas as pessoas também elas têm um pouquinho de... Não tem sangue de barata. Não tem sangue de barata, né? E eu estava... Depois eu conversei com o Emerson, inclusive, me desculpei com ele, e ele também se desculpou comigo, e nós nos entendemos e encerramos esse assunto. Mas o que eu quero dizer aqui, como a Estelita está perguntando, é importante informar. Por que aconteceu isso, não é? Uma convenção super tumultuada, não é? Eu estava... E quem vê o vídeo percebe claramente que eu estava falando ali, pedindo calma, tentando controlar a situação, e o Emerson estava atrás de mim falando alguma coisa. Eu me virei para o Emerson... provocando? Um pouco provocando, né? Eu me virei ao Emerson e disse a ele que desse licença um pouco, né? Para eu concluir o meu raciocínio ali, o que eu estava fazendo. E ele disse, então, para de mentir. Quando ele falou isso, eu confesso a você que o sangue subiu à cabeça imediatamente e eu fiz aquilo que fiz de forma, evidentemente, involuntária. Foi um erro, Tomás? Foi um erro, não há dúvida que foi. As pessoas não devem nunca fazer isso. Eu acho que foi um erro, foi um mau exemplo, não foi uma coisa boa. E eu, sinceramente, pensando e se tivesse condições de voltar atrás, não faria de novo, com certeza não faria. Muito bem, vamos atender agora, e eu pedi ao Tomás Corrêa para a gente correr um pouquinho, porque lotou aqui, e eu não quero deixar Sua Excelência o ouvinte sem as respostas. O Antônio Carlos diz o seguinte, ó, esse é o Arimar que eu conheço, ele não deixa passar essas coisas. Ô, Antônio Carlos, mas é a forma que eu tenho aqui de dar explicação para o meu povo que está me ouvindo e me prestigiando. E não fazendo previamente combinação nenhuma com a pergunta. Exatamente, esse tipo de entrevista que ninguém faz, né? Claro. Tá certo, e eu agradeço, Tomás, pela gentileza de registrar isso aí. Vamos para adiante aqui. O Paulo César, ligado na Voz do Povo, diz assim, pergunte ao Tomás Corrêa quem são os ídolos dele na política. Nós vamos correr para responder, Tomás. Eu diria que Pedro Simão, Marcos Freire, Lisânia Maciel, são as pessoas que eu tenho uma grande admiração por eles. São no plano local, estadual? E Jarbas Vasconcelos, né? No plano estadual, local? No plano local, eu diria o seguinte, eu tenho uma admiração grande pelo Jerônimo Santana, que foi meu líder político aqui há muito tempo, eu tenho admiração por ele e amizade, que infelizmente já morreu. Fui vice-prefeito dele, inclusive, então eu faço esse registro aqui. Vamos lá, doutor Yolanda está lá em Candeiro de Amari, batendo palmas para o programa e cumprimentando Tomás Corrêa. Muito obrigado, doutora Yolanda. A Cléo está ligada no programa, batendo assim, ó, tá ok, tá legal, tá bacana. Vamos lá. O Antônio Carlos está ligado na Voz do Povo, cumprimenta o programa e diz assim, Tomás Corrêa, ele viu aqui o presidente da Assembleia reclamar, aspas, vou abrir aspas e fechar aspas para as palavras dele. Eu via no programa o presidente da Assembleia reclamar a beça do governador que não recebe deputado. Essa é uma atitude boa ou ruim a seu ver? Muito ruim. O diálogo é importante, eu disse há pouco isso e volto a dizer. Sem conversa, sem diálogo, e a Assembleia faz parte de um dos poderes que tem a ver com a governança. É muito importante esse diálogo, esse entendimento. E isso acontece em todo lugar do mundo. O Antônio é corretor de imóveis, está ligado no programa, cumprimentando Tomás Corrêa. O Antônio, fale com o Antônio. Muito obrigado, Antônio. O Renan está ligado na Voz do Povo e diz assim, a cidade de Porto Velho, segundo ele, não vai bem. O Tomás já foi prefeito. Que análise ele faz? Eu diria o seguinte, quando eu fui prefeito não tinha emenda parlamentar. O recurso que tinha era muito pouco, nós tínhamos muita dificuldade. Hoje nós temos emendas parlamentares e se no meu tempo de prefeito difícil era administrar sem recurso, hoje estou vendo que a administração às vezes tem dificuldade de administrar o recurso que tem, não é isso? Mas o que eu diria se eu fosse hoje administrar Porto Velho? Eu faria um programa para escoar esse trânsito que nós temos aqui horrível em Porto Velho. Eu faria realmente um planejamento urbano para melhorar o trânsito de Porto Velho e a urbanização da cidade. O João Carlos, ligado na Voz do Povo, ele está em Ariquemes. Cumprimento Tomás Corrêa, que diz assim, eu não acho que o Tomás esteja vencido, não. Eu acho que ele está em dia
com as coisas do cérebro dele. Obrigado, João Carlos. Obrigado. Vamos ver, então. A Marilene está ligada na Voz do Povo, no município de Alvorada do Oeste. Alô, Marilene, Alvorada do Oeste. obrigado. Alô, Marilene. Ela diz assim, eu não me lembro do Tomás Corrêa, prefeito de Porto Velho. Eu acho que quando eu saí de Porto Velho para vir para Alvorada, eu era muito criança. Pede para ele dizer quando é que ele foi prefeito daí. De 86 a 88. Vamos para adiante aqui, vamos ver quem mais está aqui conosco. A Gisele está ligada na Voz do Povo. Eu estou falando do outro telefone, daqui a pouco eu registro pessoal do Face aqui. A Gisele está ligada na Voz do Povo e diz assim, será que ele consegue dar uma nota para o doutor Hildo? Eu prefiro não fazer isso, porque eu acho que a nota é muito complicada, viu? Mas eu espero que o Hildo faça uma boa gestão, é o que eu desejo. Vamos para adiante aqui, quem está mais ligado aqui na Voz do Povo, já falei do Renan. A Luciana Pereira, ligada na Voz do Povo, e diz assim, Tomás Corrêa, o Brasil de fato está mudando. O Brasil do seu tempo, que é do meu, dela, era diferente. Mas a corrupção era menor. Não ficou um paralelo, uma discrepância aí? Aparentemente sim. Às vezes a gente confunde um pouco. Acho que a corrupção antigamente não tinha, porque tinha um regime de exceção, onde não se tinha informação e a censura era imposta. Hoje, com a internet, com a comunicação aberta, as coisas são mais visíveis e assim a gente tem mais informações. Vamos lá, o Capixabinha está em Ji-Paraná, está ligado na Voz do Povo, ele está nesse momento lá na Expo, como é que chama? Rondônia Rural Show. O Capixabinha está mandando abraço a ele. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Capixaba. Muito bem. Boa tarde, Arimar. Pergunte ao entrevistado, do ponto de vista dele, como está o MDB das eleições municipais, para as eleições municipais. No próximo pleito é o Elinaldo. Nós estamos organizando o partido. Ontem tive uma reunião da executiva para definir os diretórios e organizar e buscar lideranças para se candidatarem pelo PMDB. Muito bem. Eu quero voltar então ao meu ilustre Francisco, que ele pede para eu retornar. Ele deu uma arrumadinha. O senhor não acha que para a política o senhor está vencido, deveria estar tentando tirar da mentalidade desses novos, essa mentalidade da velha política, que agora só nos causa problemas? É o Francisco, agora sim, bem, ele Francisco. reformou aqui. Tá. Obrigado aí pela sua participação, Francisco. Olha, Francisco, eu fui político, sou político e não sou atuante como parlamentar hoje, que não tenho mandato, mas já fui deputado, fui senador, fui prefeito, e você naturalmente nunca ouviu comentários negativos ou de coisas erradas que eu tenha feito. Eu acho que isso é um exemplo que se pode dar para os políticos que estão chegando. Eu procurei minha vida, tanto política quanto pessoal, ser o mais correto possível, né? Fui prefeito, nunca me envolvi em atos nem em coisas erradas, e o que eu diria é o seguinte, quem estiver entrando na política hoje deve entrar com esse objetivo do bem servir. A política é uma coisa importantíssima, não é? Mas você tem que servir a sociedade, a população. E eu me orgulho, sabe, Arimar, de dizer isso. Eu, hoje, sou presidente do MDB, não é? E vejo aí falar de candidaturas laranja, problema de recursos que vieram para o partido, que foi desviado. E eu me orgulho de dizer que eu, dentro do meu partido, eu tenho procurado cumprir com rigor aquilo que é necessário e que é público, principalmente. E na vida pessoal, eu me mantenho da mesma forma, tanto na advocacia, quanto na vida privada, na vida pública. Eu nunca tive denúncia de corrupção, nunca tive denúncia de falcatruas, e isso é um ponto que eu considero como relevante na minha vida e quero deixar isso como exemplo e como orientação para aqueles que vão me seguir. Para você que se ligou na Voz do Povo, esse é o terceiro bloco do programa. Tomás Corrêa, o meu ilustre convidado de hoje, é advogado, ex-presidente, aliás, ex-promotor de justiça. Sou promotor de justiça aposentado. Aposentado, promotor de justiça aposentado e foi senador da República, certo período. Exatamente. Também, prefeito da capital, deputado estadual, o que mais, Tomás? Secretário de Estado, fui secretário de Obras. Estado também, secretário de Obras. Bom, registrando a presença aqui do Magno Xavier, da Maria Luísa, Lu Silva, o professor César Licório, está ligado na Voz do Povo. Grande César, Iraci um abraço. Bertoletti, está ligada no programa. Grande homem político e amigo de todos, parabéns. Iraci está cumprimentando. Iraci, muito obrigado, Iraci. O Sérgio Paulo Rocha, ligado na Voz do Povo, Gilberto Teixeira, o Sérgio Gomes. Sérgio Paulo Rocha, irmão do Chico Corrêa e amigo do Tinenê. Chico Corrêa, meu irmão, meu Chico Corrêa, Nenê, meu compadre, né? Tá ligado também com a gente aqui. O Sérgio queria saber do Tomás Corrêa se já resolveu o racha dentro do MDB.
Nós estamos conversando, ainda ontem uma reunião da executiva, e na verdade não há um racho, o que há é pleitos legítimos e naturais de algumas lideranças do partido, mas nós estamos havendo e conversando sempre para que essa divergência ocorra. Nos partidos democráticos isso é normal, esses confrontos, não é? Eu vou para o intervalo, mas eu gostaria de saber, Tomás Correia aí, para apertar na carne aí, cortar na carne, o seguinte. O MDB perdeu o Valdir Raupp e entrou o Confúcio Moura, objeto, inclusive, do racha que houve lá no dia da convenção. Eu gostaria de saber, Tomás, quem perde, quem ganha. O Estado ganhou com a presença do Confúcio Moura, o Estado perdeu com a saída de Valdir Raupp. Ele responde daqui a pouquinho, depois do intervalo. Eu volto com o último bloco da Voz do Povo, debatendo Rondônia, debatendo o pensamento Rondônia, com a presença do Tomás Correia, o presidente regional do MDB. Eu volto já já. Você está ouvindo a Voz do Povo. A informação precisa, com credibilidade. Os fatos no ar, no momento em que eles acontecem. Você só tem um caminho. Acesse o site www.rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. www.rondonoticias.com.br. Se você não acessar, pelo menos já sabe o que está perdendo. Campanha global que busca fortalecer a enfermagem chegou ao Brasil. É o NANSINAL, que vem promover o protagonismo que a enfermagem tem na área da saúde. As principais metas da campanha são a ampliação dos investimentos em formação e desenvolvimento profissional, melhorias nas normas e condições de trabalho, além de evidenciar a atuação dos profissionais em todas as áreas da saúde, educação e pesquisa. O Conselho Federal de Enfermagem e a Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da USP são os responsáveis pelo programa no Brasil. A campanha vai apresentar os projetos inovadores que os profissionais da enfermagem estão desenvolvendo em todo o país. O NANSINAL nasceu da parceria entre a Organização Mundial da Saúde e o Conselho Internacional de Enfermeiros. Acesse o site www.nansinalbr.org e conheça detalhes da campanha e projetos inspiradores desenvolvidos no Brasil. Todo jovem sonha em estudar nas melhores universidades, mas para isso precisam da melhor formação. No Colégio Classe A, os alunos têm acesso a conteúdos atualizados e aprofundados, além de professores experientes nos principais vestibulares. Mais do que os melhores resultados acadêmicos, buscamos preparar cada aluno para os desafios da vida. Colégio Classe A, escola parceira do Sistema de Ensino Poliedro. Agora o agricultor já pode ficar tranquilo, pois com a parceria do Grupo César Cassol Calcário, a produção cresce e aparece. Estou falando de um calcário com excelente qualidade, que corrige o solo, valoriza o seu fertilizante e multiplica a produtividade. Ligue e comprove. 3442-8536. E pode comprar sem medo, pois o César Cassol garante. Bicicletas Rodzan, 30 anos, pedalando com você. A Voz do Povo. Apresentação, Arimar Souza de Sá. De volta a Voz do Povo em seu último bloco aqui nos 103.1 na capital, para todo o interior do estado pela rede Antena Hits. Nesse momento eu estou atendendo Sua Excelência o ouvinte do programa, na entrevista do presidente regional do MDB, Tomás Correia. O Gilberto Teixeira, o Leivinha, entrou conosco aqui também agora. Já falei do Sérgio Paulo, já coloquei, Gilberto Teixeira. Deixa eu ver o que diz aqui o Gilberto. Essa internet, tudo quanto é lugar é ruim. O Gilberto Teixeira discorda do Tomás Correia quanto a dizer que no governo militar não tinha notícia de corrupção por causa do regime de exceção. Tomás, no governo militar as coisas funcionavam. Se existia corrupção, caso fosse descoberto, era rigorosamente punido, diferentemente do de hoje. Fale aí com o Gilberto Teixeira. Obrigado, Gilberto Teixeira. Eu respeito a sua opinião e acho que você faz uma avaliação positiva desse regime, da época da ditadura, né, da exceção militar, mas eu vivi esse tempo também. Eu fui estudante nessa época e vivi a falta de liberdade, a falta de oportunidade que a juventude tinha. E eu não avalizo
que o regime militar não tinha corrupção. Nós vamos ver que essas grandes empreiteiras de hoje vieram tudo daquela época, então não é bem assim. Obrigado aí pela sua participação. Muito bem, o Anderson Silva está gostando do programa, obrigado. O Anderson Leivinha também já faz uma pergunta, já eu faço aqui, Leivinha. Mas no bloco anterior, eu perguntava a respeito do MDB. O Confúcio Moura ficou, digamos assim, no lugar do Waldir Raupp, lá no Parlamento Federal. Aí eu perguntava, quem ganha? O MDB ganhou com a presença do Confúcio lá em cima, com a ausência do Raupp? Como é que o Tomás absorveu? Vamos por etapa, né? Eu acho que cada político tem o seu estilo, tem a sua forma de atuar e a sua forma de proceder, né? O Confúcio foi governador do estado, 2 mandatos, fez uma boa gestão, é um homem que hoje representa o nosso estado e o nosso partido a nível nacional como senador da República. Então, nesse aspecto, não há dúvida nenhuma que ganhamos com ele aqui. Foca a sua participação a nível nacional na questão da educação, que é um ponto muito importante para a nação. Acho que o Confúcio fará, sem dúvida nenhuma, um excelente mandato a nível de Senado Federal. Waldir Raupp também foi governador do estado, foi senador eleito e reeleito. Na última votação, teve uma votação extraordinária na reeleição dele, da qual participei pelo suplente nas 2 vezes, né, como você sabe, e fez um mandato com muito êxito. O Raupp é um político que cuidava do estado, dos prefeitos. Ele tinha no seu gabinete um lema, que não tem partido aqui. Quem vier me procurar aqui no gabinete, seja prefeito de partido adversário, seja de partido aliado, ele cabia no guarda-chuva, pegava pelo braço, levava no ministério, buscava recursos e atuava. A mesma coisa, o deputado Marinha Raupp também fazia isso. Ainda ontem, Arimar, eu estive lá em Jaru e fui chamado para participar de uma solenidade de apresentação de um projeto de 3 milhões mais 1 milhão, 4 milhões de reais, liberado pelo senador Raupp para fazer a prefeitura de Jaru, que não tinha prefeitura própria, há mais de 20 anos que não tinha. E a todo instante ainda estamos vendo aí obras sendo realizadas e por recursos que ele viabilizou. Então, o Raupp foi um grande senador. Há como fazer comparativo entre 2 homens públicos do porte de Waldir Raupp e Confúcio Moura? Eu acho quem que ganha, quem perde? A comparação, eu diria o seguinte, que como são estilos diferentes, se você pôr numa determinada área, pode ser que um se saia melhor que o outro, mas o outro pode sair em outra área também. Eles se equivalem? Eles se equivalem, eu acho que sim, do ponto de vista político se equivalem. Os históricos são, inclusive, muito parecidos, né? Ambos foram governadores, ambos estão... Um foi senador e o outro agora está exercendo o mandato de senador. O Confúcio é do MDB desde quando eu cheguei aqui no estado de Rondônia. Mas no Senado o Confúcio vai aprender o que o Raupp já sabe. É evidente que o Confúcio vai começar agora lá no Senado e tem ainda que ver os caminhos a seguir. Mas já definiu uma bandeira, que é a bandeira da educação. Então, na minha visão, eu acho que o Confúcio fará um bom mandato e que será muito importante para a de Rondônia. E o Raupp exerceu os mandatos, 2 mandatos de senador, com muita eficiência, com muita capacidade, e trouxe uma grande contribuição para o nosso estado. Para mim, para o Raupp ter perdido a eleição, o estado de Rondônia perdeu com a sua derrota. O Leivinha, jornalista, quer saber se a amizade com o Emerson voltou depois do entrevero que houve aí, tá tudo bem? Eu não vi mais o Emerson, nós conversamos por WhatsApp 2 vezes sobre a própria campanha do Confúcio, com relação a alguma estrutura que precisamos falar, né? Nos comunicamos, mas nós nunca tivemos uma relação muito próxima, eu e o Emerson Castro, assim, de falar ao telefone, nos comunicar, mas se for necessário, não tem nenhum problema. Eu conheço o Emerson há muito tempo, conheço o pai dele, que é meu amigo também, a família dele, conheci a mãe dele, que já faleceu, então não tem nenhuma dificuldade, não. Aqui foi um momento infeliz, e eu até repito isso, foi infeliz porque não se deve fazer aquilo que foi feito. Muito bem, deixa eu registrar a presença aqui da Odete Cavalcante, lá em Jaru, aliás, em Cuiabá, ligada na Voz do Povo, meu ilustre Evandro Reis, meu ilustre Clay Muniz, da Didio, ligado na Voz do Povo, e o programa bombando em tudo quanto é lugar, que maravilha, o Cleuder Assunção ligado no programa, o Leivinha diz que tem admiração pelo Tomás Correia, a Odete, mande um abraço para o doutor Tomás Correia, a Odete é de Jaru, obrigado, Odete, está lá em Cuiabá, uma ligado alegria. na Voz do Povo. O Cleuder Assunção está com a gente também, o Elton Carril está na Voz do Povo, a Vera Mônica Queiroz, o Carril, o MDB e o antigo MDB, ele está dizendo, fora as raposas antigas. O que você diz? Não, eu acho que é o contrário, sabe?
Se você pegar as raposas antigas que ele está dizendo aí, né, eu respeito a opinião dele, é evidente, e ele tem razão em alguns aspectos. Mas olha só, os nomes que eu citei aqui há pouco, como um velho como Ulisses Guimarães, não é isso? Como Pedro Simão, Jabas Vasconcelos, que já está indo para 80 anos, são homens que têm uma história. Moral. Né? O que eu acho é o seguinte, o que eu concordo com ele é quando ele diz assim, fora esses antigos, eu acho que nós temos que renovar. Está na hora da juventude entrar, participar. Eu ontem disse no partido... Sobretudo as mulheres, né? As mulheres, que tem inclusive hoje uma cota que é obrigatória a participação e devia até ser mesmo, né? E é obrigatório. É necessário renovar. Eu vou lembrar aqui uma frase do Sarney, né? Que ele dizia que na política se abre a porta de entrada e não se sabe onde é que é a porta de saída, não é isso? É um pouco isso. Mas nós temos que ter consciência que essa juventude que está chegando aí precisa vir assumir as suas responsabilidades partidárias. É só criticar e não pôr a cara para bater, né? Exatamente, a forma de fazer política é você participar. Eu, inclusive, já tinha dito que não queria mais nem ficar na direção do partido. Eu quero ficar, na verdade, Elimar, cuidando da minha advocacia que faço ainda hoje, né? Me dedico a ela, cuidando da família, podendo dar uma viajadazinha, podendo curtir um pouco a vida pessoal. Porque com 70 anos que está próximo de chegar, a vida útil das pessoas começam a ficar escassa, não é isso? Eu até digo assim, em tom de brincadeira, né? Eu preciso ainda viajar enquanto eu posso subir a escada do avião sem a cadeira de rodas, né? Depois fica mais difícil. Tomás, o meu ilustre Gustavo está lá no CPA, ligado na Voz do Povo, assistindo imagens do programa aqui, ligadinho conosco. A Rosineide Barbosa, muito obrigado. Gustavo. A Márcia Max, a Irani, está ligada na Voz do Povo. E tem mais uma galera aqui ligada no programa. O doutor Luiz Augusto está mandando abraço. Luiz Augusto, um abraço para você. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Luiz Mar da Mila, ligado no programa. O Cleiton também está ligado. A Kelly Almeida, o Lacerda. A Cida Prestes, batendo palmas para o programa. Já falei da doutora Yolanda. O Renan já coloquei também. Meu amigo Gomes, ligado na Voz do Povo. Gomes. Muito obrigado. O Cláudio de Paula, o médico ligado na Voz do Povo, o Rosnaldo Machado também está com a gente, o Marco Aurélio, o Inácio Azevedo, tanta gente ligada aqui no programa. Tem mais alguém aí, não? Muito bem, deixa eu registrar mais aqui do Face para a gente encerrar o programa. O Elisandro Félix, professor Elisandro Félix de Lima, de Cacoal, o antenado na programação. O Jeremias Pereira Barbosa também está conosco. Tomás, foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado aí. Muito obrigado, Elimar. Foi um prazer muito grande. Quero deixar aqui meu abraço. E o tamanho da audiência do programa? Muito bom, muito bom. Deixar meu abraço aqui a você, a todos os ouvintes. Agradecer a participação de todos, aqueles que fizeram perguntas, né? Todas são perguntas importantes. A gente tem que estar aqui para informar. E eu quero registrar aqui, Elimar, que nós nunca fizemos isso, você não faz isso. Tem pessoas que gostam de combinar a entrevista, né? E eu acho que isso é importante você fazer como você faz. Eu não combino com ninguém. Você chega aqui e para a pergunta ali direta, sem uma conversa prévia com o entrevistado. É a transparência que eu tenho. Com isso, você adquire credibilidade e dá ao entrevistado, inclusive, a segurança e testa o cara. Se o cara realmente tiver condições de responder, que responda, não é? E aqui eu procurei responder as perguntas dentro daquilo que foi possível. Obrigado a você e a todos os ouvintes. Tá certo. Se eu estar Ney da Nova Porto Velho, não tem mais tempo, Ney, já estamos na rede aqui, já passando praticamente. O Jeremias Barbosa está ligado conosco. E, graças a Deus, o programa está com pouco tempo aqui, Tomás Corrêa, e dado esse projeto do programa de não combinar, não bajular poderosos, o programa tem alcançado fantásticos índices de audiência, mas seria tudo e não seria nada se não tivesse essa figura que está do outro lado aqui, exatamente, que é o internauta, que é o ouvinte, por quem eu tenho mais absoluto respeito. Muito obrigado a todos pelo prestígio da audiência, a todos nós, a continuação desta tarde, muito feliz, até amanhã, se Deus quiser. Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo. De volta amanhã, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento COFEM. Onde há vida, há enfermagem. Colégios Classe A. Fazendo da educação a ponte para o sucesso. Rodizan. Há 30 anos pedalando com você na estrada. rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. idfm.radio.br. O portal de notícias da Rede Antena FM.